Doença de Peyronie, curvatura peniana adquirida. Às vezes você está vendo aí que teu pênis está mudando, está ficando torto, afinando, encurtando. Isso tudo pode ser um indício que você está com doença de Peyronie. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos falar sobre o que causa, o que é a doença de Peyronie, o que causa esse problema, os principais sintomas e as formas de tratamento da doença de Peyronie. É um prazer te receber aqui. Eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro. No meu canal falamos tudo sobre disfunção erétil, doença de Peyronie, próteses penianas e toda a parte de estética genital masculina, aumento e engrossamento peniano. Seja bem-vindo e vamos nessa. Então vamos lá, às vezes o paciente chega no consultório muito assustado. Doutor, meu pênis está mudando, eu estou com o pênis torto, não era assim, ele está mais fino, ele está menor. Isso é uma coisa muito assustadora às vezes para o paciente. E a doença de Peyronie ela é desconhecida, né? É pouco falada, os homens não sabem que esse problema existe, mas 9% dos homens vão desenvolver a doença de Peyronie após os 50 anos de idade. Então é uma parcela considerável da população. E o que é a doença de Peyronie? A doença de Peyronie é uma cicatrização exacerbada, aumentada, exagerada da sua túnica albugínea. Vamos lá que eu vou te explicar. Imagina lá o pneu do teu carro. O pneu do teu carro ele tem uma capa de borracha e ali dentro do pneu está cheio de ar. Esse é o pneu. O corpo cavernoso do pênis é a mesma coisa. Ele tem uma capa que é a túnica albugínea e dentro dessa capa existem vários vasos sanguíneos que se enchem de sangue na hora da ereção. E aí aquele homem tem ali uma boa ereção, uma relação sexual saudável e está tudo certo. Na doença de Peyronie ocorre uma cicatrização nessa capa. É como se ocorresse ali um endurecimento na borracha lá do pneu do teu carro. E aí quando aquele pênis ele vai se encher, aquela região endurecida não se expande adequadamente e ele tem ali as deformidades penianas da doença de Peyronie. Então, eu trouxe até um modelinho aqui. Por exemplo, se ele tem uma cicatriz aqui na região direita, o pênis dele vai se encher completamente do outro lado, mas no lado direito ele não vai se encher, ficando torto para a direita. Se ele tem uma cicatrização excessiva na parte de cima, o pênis dele vai todo se encher, mas essa região não se enche. E aí o pênis fica torto para cima, uma curvatura dorsal. Então, os principais sintomas da doença de Peyronie estão relacionados a essa cicatrização aumentada, exagerada da túnica albugínea. A teoria mais aceita, né, os pacientes ficam, doutor, mas o que causou isso? Por que eu tenho esse problema? Teve um que falou esses dias, por que eu fui sorteado, doutor? Me explica. A teoria mais aceita é que a doença de Peyronie é causada por microtraumas penianos durante a vida. Então, durante a vida sexual daquele homem, ele foi tendo ali diversas relações, foi sofrendo ali pequenos traumas e ocorreu uma cicatrização exacerbada, exagerada, levando a doença de Peyronie. 20% dos homens lembram quando se machucaram. Ah, doutor, foi dia tal, no lugar tal, com pessoa tal. Foi ali que eu me machuquei e desde então os problemas começaram. Mas 80% dos homens não lembra ali quando se machucou, quando foram as vezes que ele se machucou e desenvolveu a doença de Peyronie. Então, uma vez que a doença se desenvolve, você começa com aquela cicatrização exagerada, começam a aparecer os primeiros sintomas da doença de Peyronie. Curvatura, afilamento, encurtamento, nódulo palpável, dor e disfunção erétil. Esses são os principais sintomas. Falando da curvatura, como eu falei, a curvatura ela é o principal sintoma, o sintoma mais comum da doença de Peyronie, e ela vai ser causada exatamente por uma falta de enchimento do corpo cavernoso na região afetada pela doença. Então, quando ele tem uma placa aqui em cima, o pênis todo se enche, menos a parte de cima. Isso leva a uma curvatura dorsal, uma curvatura para cima. A curvatura ela pode ser em qualquer direção. Ela pode ser para baixo, para um lado, para o outro, para cima. Às vezes o pênis roda, fica um pouco para o lado e um pouco para cima. Isso tudo pode acontecer. A principal curvatura que nós encontramos é a dorsal, é a curvatura para cima. Além disso,
pode existir um afilamento peniano. Então não é incomum os pacientes perceberem que o pênis dele está mais fino. E às vezes mais fino em uma região específica. Ah, doutor, aqui na base ele fica fino, na base e enche na ponta. Ou não, doutor, o meu pênis ele só enche até a metade, da metade para frente ele não enche, ele está mais fino. Isso é bem característico também da doença de Peyronie. Encurtamento peniano também pode acontecer. Essa cicatriz, essa fibrose, ela repuxa o pênis, não deixando ele atingir ali a sua extensão completa, podendo sim causar um encurtamento do pênis. Além disso, o paciente pode ter dor, principalmente nas fases iniciais da doença. Ele pode ter nódulos palpáveis. Doutor, eu estou com um caroço aqui no pênis, um nódulo, uma região endurecida. Isso é a fibrose da doença de Peyronie. Então, às vezes, o próprio paciente palpa ali a tua placa fibrosa e vê ali aonde está o teu problema, a doença de Peyronie. E, além disso, muitos pacientes com doença de Peyronie vão desenvolver disfunção erétil. Essa fibrose dos corpos cavernosos, ela prejudica a irrigação sanguínea na hora da ereção e esse paciente pode acabar falhando. Então, tem pacientes que têm todas essas alterações, curvatura, afilamento, encurtamento, dor, nódulo palpável e disfunção erétil, e tem pacientes que às vezes tem uma só, ele tem uma curvatura e não tem mais nada. Então, essa é uma doença muito heterogênea, ou seja, ela se manifesta de formas diferentes em cada tipo de paciente. Uma vez que o paciente percebeu ali essas alterações, ele vai procurar ali o teu urologista, de preferência um andrologista que tem experiência nessa área, na doença de Peyronie, e aí nós vamos avaliar se esse paciente está na fase aguda ou na fase crônica da doença de Peyronie. O que é isso? A fase aguda é o início da doença, onde a fibrose ainda está com mais atividade, com mais inflamação, é a fase geralmente onde o paciente sente mais dor e as deformidades elas ainda estão se mudando, às vezes se agravando, às vezes diminuem um pouco, isso vai variar muito de cada paciente. Cerca de um ano depois, esse paciente ele começa a fase crônica, onde geralmente as deformidades estão estabelecidas e não vão ficar ali se alterando. Então, como que a gente vai conduzir esse caso? Uma vez que o paciente saiba que está com sintomas, que tem essas queixas relacionadas à doença de Peyronie, é fundamental realizar um exame chamado Doppler peniano com ereção fármaco-induzida. Esse é um exame onde nós vamos fazer uma injeção no pênis do paciente para induzir uma ereção artificial, e nessa ereção nós vamos avaliar exatamente todas as alterações que esse paciente tem, curvaturas, afilamentos, encurvamentos, todas as deformidades que esse paciente tem, além de, com o aparelho de ultrassom, identificar as placas fibrosas, avaliar o tamanho, a extensão, a profundidade dessas placas e também avaliar a qualidade da ereção daquele paciente, porque essas informações são essenciais ali na condução do caso. E nós vamos avaliar as principais formas de tratamento para a doença de Peyronie. Eu vou fazer um vídeo bem aprofundado sobre os tratamentos da doença de Peyronie, já vou deixar na descrição desse vídeo, mas aqui nós vamos falar também, pontuar essas formas de tratamento. O tratamento da doença de Peyronie ele pode ser clínico, injetável ou cirúrgico. Tratamento clínico, o paciente pode usar medicações orais para a doença de Peyronie, embora isso esteja caindo um pouco em desuso. Ele pode também realizar extensor peniano, um aparelho de tração peniana que ajuda a diminuir essas deformidades. Ele pode usar bomba de vácuo peniana e fazer terapia com ondas de choque de baixa intensidade, principalmente nos pacientes que sentem muita dor na doença de Peyronie. Então, esse conjunto de medidas entra como um tratamento clínico. Segundo caminho são os tratamentos injetáveis. Existem substâncias que podem ser aplicadas nas placas e reduzir ali a curvatura e as alterações da doença de Peyronie. O grande problema é que nós não temos essas substâncias no Brasil. Nos Estados Unidos elas são realizadas e são aí tratamentos caríssimos, são de custo bem elevado, mas também são opções na doença de Peyronie. O paciente pode ir lá para os Estados Unidos e fazer esse tipo de tratamento caso deseje. E terceiro, as cirurgias, o tratamento cirúrgico da doença de Peyronie, onde as três principais técnicas são a cirurgia de plicatura, a cirurgia com enxerto e a cirurgia
com prótese peniana. Esse aí nós vamos falar esses assuntos em detalhes no nosso vídeo sobre tratamentos da doença de Peyronie. Beleza, pessoal? Já curte esse vídeo, comenta aí, manda a tua dúvida sobre a doença de Peyronie, eu respondo a todo mundo. Prazer te receber aqui, até a próxima. Um abraço.